Olá, perrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Hoje, nós estamos aqui com o nosso clube de leitura, mais uma vez, mais um domingo, mais uma parte do livro que estamos lendo, Why Liberalism Works. Dessa vez, vamos falar da parte 2, que é O Liberalismo Humano Enriquece as Pessoas. Então, você quer saber como que o liberalismo humano vai enriquecer as pessoas desde o século XIX até atualmente? Então, esse é o episódio que você deve assistir até o final. Eu não estou sozinho, também estou aqui com a presença da lindíssima Stephanie Gonçalves. E aí, Steph? Olá, ferrenhos! Hoje eu espero aprender junto com vocês essa parte 2 desse livro maravilhoso da Deirdre McCloskey e bora lá! Também estou com a presença do culto Rafael Slantinski. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gu. Boa noite, pessoal, né? Boa noite, ferrinhos. E eu espero descobrir como enriquecer, porque a gente tá precisando bastante, viu? Eu também espero aprender alguma coisa sobre isso, viu? Acho que é isso, nós vamos, como sempre, pegar alguns pontos específicos, discutir esses pontos e apresentar para vocês, pegar alguns insights de fora do livro também. E espero que vocês continuem com a gente e vamos para a discussão. Olá, ferrinhos! Mais um recado inicial e dessa vez o recado é quente. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então, não perca tempo, corra para adquirir presencialmente e com exclusividade na LibertyCon no dia 11 e 12 de novembro, ou só depois em nosso site. Fico por aqui e bom episódio! A gente vai falar sobre como o liberalismo humano, que a gente tratou no capítulo 17, né? Como que esse liberalismo humano ele enriquece as pessoas. Essa parte 2 ela é mais curtinha, ela tem cerca de uns 6 capítulos, mais ou menos, então vai do capítulo 18 até o 23. E aí ela vai falando alguns tópicos como que de fato trouxe uma prosperidade. Ela fala sobre o grande enriquecimento de novo, né? Como que ao longo das décadas, dos séculos, aplicando algumas medidas mais liberais, a gente percebe que as pessoas melhoraram a qualidade de vida. Mesmo que tenha algumas críticas, historicamente falando, elas melhoraram sim. E vários países que ao longo do tempo foram mudando algumas concepções, eles conseguiram também trazer essa melhora. O capítulo 18, ele fala sobre como a liberdade e a dignidade vão explicar o mundo moderno. O que aconteceu? Houve uma mudança na forma como as pessoas elas enxergavam os mercados e a inovação, causada pela Revolução Industrial, né? O que foi muito significativo para a época. Porque se a gente parar para pensar, as pessoas elas não achavam legal essa coisa de, pô, vamos inovar, vamos trazer o novo, vamos mudar essa concepção que sempre esteve presente naquela sociedade antiga que a gente está tratando, né? Então, antes, o que que era uma pessoa honrada? O que que a pessoa ela era digna de respeito na sociedade, ela tinha que fazer? Ou ela era padre, né? Então, aquele vínculo mais com a igreja e tudo mais, com o sacerdócio, ou era uma pessoa que servia aquela nação. Então, a gente tá falando de um soldado. Então, ou você seguia esse caminho mais honrado da igreja, ou você seguia esse caminho mais honrado de servir a sua nação, servir a população de segurança. E lógico, a gente aqui está tirando a questão dos nobres, que também eram bem consagrados e honrosos naquela época, né? Então, assim, quem praticava comércio
quem fazia essa troca de mercadorias ali, que enriquecia sem ser através daquela herança familiar, não era visto com bons olhos. E aí, o que aconteceu? Ela traz que na Holanda, mais ou menos por volta de 1600, e os ingleses, mais ou menos por volta de 1700, começaram a mudar esse modo de pensar. Pô, então a gente não considera mais honrado só as pessoas que fazem esse tipo de coisa. A gente tá vendo um pouco de valor nessa questão do trabalho. Trabalho não é mais visto como uma coisa tão negativa, tão pejorativa como era antigamente. Só que, com o tempo, isso também passou a ser criticado. Como a gente viu, com a Revolução Industrial, o trabalho não era uma coisa muito legal ali, sabe? Tinha trabalhos feitos ali numa forma muito insalubre. A quantidade que se ganhava era muito baixa. Então, sim, tem críticas muito fortes com relação a isso. Só que, com o tempo, houve reformas também. Então, a gente está vendo aqui uma transição, né? Antes era errado fazer comércio. Depois teve a Revolução Industrial, aí as indústrias, floresceu o comércio, tudo isso, as pessoas começaram a ver isso com bons olhos. Pô, tá melhorando aqui a qualidade de vida. Só que com algumas críticas. Aí essas críticas foram aprimoradas e trouxe algumas reformas. Então, tipo, beleza, trabalhar legal ali, ganhar o pão e tal, só que vamos melhorar aqui a qualidade de trabalho, que tá muito foda. E aí começou isso. E teve uma série de inovações por conta disso, porque as pessoas começaram a ganhar dinheiro, dinheiro antes numa quantidade que não era nem imaginável, e começaram a aplicar em coisas que eram relacionadas à inovação. Então, começou a ter máquina a vapor, começou, tipo, a indústria têxtil começou a florescer ainda mais, as linhas de montagem, pô, começou a colocar mais maquinário, como que a gente lida, como que a gente faz isso aqui mais rápido. Também a questão da cultura, pô, a questão de como que entretém o jovem urbano que tá ali trabalhando na fábrica. Como que você entretém uma pessoa assim? Você não tá mais tratando daquela sociedade extremamente rural, feudal. Você tá tratando agora do urbanismo, né? Como que é a vida de uma pessoa que tá ali na cidade, o que que ela vai fazer para se divertir também. Então a questão da cultura também foi aumentando com o tempo. E outra coisa, a ideia da alfabetização. Pô, antes não era uma coisa muito clara e não tinha esse valor tão absurdo de, pô, é legal a pessoa ser alfabetizada, de você generalizar isso. Antes não tinha essa questão de, pô, é importante todo mundo saber ler e escrever. Antes não tinha essa concepção. Isso também veio com a inovação, com esse pensamento mais, digamos, capitalista. Então você está vendo que, ao longo do tempo, várias inovações e várias melhorias foram feitas através dessa ideia de começar a valorizar o comércio. E isso trouxe o quê? A dignidade humana, porque se a gente pensar que as pessoas estão tendo mais acesso a coisas que não tinham antes, e a inovação está tornando as coisas um pouco mais acessíveis e simples de serem feitas, isso traz mais dignidade para a pessoa, porque você está falando ali que ela tem mais liberdade de atuação e mais oportunidade, que não se tinha antigamente. Então, basicamente é isso que ela traz nesse capítulo. Como que essa ideia de liberdade e essa ideia de dignidade estão extremamente entrelaçadas com enriquecimento populacional e essa ideia também de como você enxerga o comércio de uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais bonita, digamos assim. Interessante que nessa parte em que ela comenta sobre a mudança do estilo de vida do proletariado, ou então das pessoas mais pobres, assim, com maior necessidade, daqueles que trabalham, né? Bem marxista hoje. Em relação à antiguidade, me lembrou muito daquele exemplo do Mises, no Seis Lições, em que ele mostra que a Revolução Industrial, as inovações, todas elas não vieram para necessariamente beneficiar os ricos, mas também vieram para beneficiar aqueles que consomem aquela produção em massa. Porque você não produz em massa para poucas pessoas, você produz em massa para uma grande quantidade de pessoas. E essa grande quantidade de pessoas, parte desse consumo, é um consumo que veio para
atender às suas demandas diárias. Então, por exemplo, uma pessoa de classe baixa que está trabalhando como fazendeiro começou a migrar para a capital e começou a trabalhar em alguma fábrica. É uma situação muito difícil para ele, é um trabalho muito árduo, mas o seu trabalho fez com que ele teve a oportunidade de comprar, digamos, um sapato. Mas para ir comprar o sapato, ele teve que se vestir de uma forma melhor. E assim ele teve que comprar uma camisa. E aí ele vai tanto poupando como também consumindo. E tudo isso fez com que uma grande quantidade de pessoas melhorasse a sua qualidade de vida, porque esses bens de consumo também melhoram a qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua saúde, a educação. E assim, tudo isso por conta da maior produção em massa que teve nessa revolução industrial, né? E ela fala, e acho que essa parte final que ela fala em que a revolução industrial, de certa forma, ela não terminou totalmente, porque ela aconteceu na Europa no século XIX, mas nos países que ainda estão se desenvolvendo, ainda está ocorrendo a mesma coisa que ocorreu há 100, 200 anos atrás, que é no caso que ela falou da Índia e da China. E exatamente os mesmos fenômenos estão acontecendo. As pessoas estão trabalhando em empregos que vão lhes conceder uma maior remuneração, consequentemente, uma maior qualidade de vida, posteriormente, né, após a poupança. E tudo isso está fazendo com que as pessoas enriqueçam e lhes dê dignidade conforme elas vão avançando, poupando e consumindo esses bens de consumo e de serviço. Inclusive, eu gostaria de falar sobre justamente o processo de alfabetização, né? Que se for pegar o contexto histórico, né? Você pega lá desde o Sacro Império Romano, por aí, onde que começou a descrenchar um pouquinho mais, só que sempre foi algo muito elitista, né? Então, por exemplo, ou você fazia, pertencia aos nobres, né? Ou você pertencia ao clero, para você acabar sendo alfabetizado, né? Porque o clero existia a importância de você conseguir ler para conseguir fazer toda a parte, né? Todo o culto, né? Religioso. E os nobres, justamente por conta, né, de terem condições, de terem tempo para conseguir aprender, né? Porque antigamente o tempo também era muito custoso, né? Enquanto você não estava produzindo, você era um peso morto na época. Então, conforme que conseguiu, né, suprir essa parte de, ah, não, tem umas commodities ali, é mais fácil de conseguir conquistar tais coisas, né? Eu consigo com X dinheirinhos ali comprar tal coisa mais facilmente, né? Por conta do êxodo rural, né, criou-se também uma questão de a pessoa ter tempo para conseguir aprender. E nisso daí aumentou também o mercado de jornal, né, onde que conseguiu, né, pessoas expandir esse mercado que antigamente era algo mais justamente, né, quem sabia melhor das notícias, né, quem era mais da elite, né, então meio que popularizou a informação, né, foi por meio graças, né, a pessoa ter tempo que ela conseguiu ter mais acesso a informações. Pegando esse gancho de como que alguns países estão passando hoje pelo que outros passaram há décadas atrás. É muito louco pegar esse exemplo da China e da Índia que o Gu menciona, porque ela fala. É legal porque a própria autora visitou, né, a China e ela traz o relato dela. Então, no capítulo 19, ela traz como que a China ela demonstra que realmente o liberalismo econômico ele traz coisas boas, né? Ela fala que ela visitou algumas cidades, algumas coisas assim, e aí ela percebeu que teve uma cidade que durante muitos anos, assim, anos não, durante séculos, foi uma cidade extremamente agrícola, miserável e que, assim, extremamente com pensamento coletivista. E ela fala que foi interessante quando ela visitou esse lugar, que ela percebeu que as coisas começaram a mudar lá, que a estrutura estava diferente, que já estava com aquela concepção mais de inovação, que as coisas tinham começado a mudar. E aí ela falou até de um economista lá, um colega dela, que começou a falar sobre essa concepção que o laissez-faire estava sendo aplicado um pouquinho lá. Aí ela até brinca, né? Os funcionários do Partido Comunista estão lendo literalmente Milton Friedman. Então, isso é muito engraçado. E é um comentário, né? Às vezes eu
eu assisto umas séries assim e, tipo, assisto séries de todos os lugares do mundo, assim, não tem muito esses critérios. E Ou teve seja, uma dorama. série. Eu assisto dorama. Aquela que tenta dar enrolar. Assisto dorama. E Pode tem falar. desculpa. E tem um dorama que ele é o. Enfim, eles estão numa livraria lá. Eu esqueci o nome do dorama, inclusive, mas eles estão numa livraria. E aí o cara ele tira da estante o Riqueza das Nações. Eu fico, quê? Do nada. Uma série chinesa mostrando isso? Tranquilo. Eu fiquei muito chocada, mas se você pensar que de fato eles estão aplicando o liberalismo econômico, né? Politicamente falando, socialmente falando, tem realmente várias coisas erradas, mas que eles estão de fato começando a aplicar o liberalismo econômico, faz total sentido terem citado isso. E aí, enfim, ela comenta que várias cidades estão se desenvolvendo, ela fala do efeito que está acontecendo em Xangai, porque por Xangai ser o polo hoje, né, que tem que teve essa mudança de pensamento, então o governo não está mais tão intervencionista, então eles estão dando mais brecha para desenvolvimento, para criação de empresas e assim vai. Lá o mercado está pulsando muito. E aí muitas pessoas estão fazendo essa migração para Xangai. Então, que é o que a gente viu, que o Hugo até comentou, que era uma coisa que acontecia antes em vários países, que aconteceu, todos passaram por esse processo, e que a China está passando agora, passou nos últimos anos. Então, eles estão começando a passar por uma coisa que há muito tempo está ocorrendo em outros lugares. E como que isso, em pouco tempo, já mostrou esse enriquecimento que o liberalismo econômico traz. Essa melhora de qualidade de vida, esse desejo natural do ser humano de ir em busca do melhor para ele, de um salário melhor e assim vai, porque lá a gente tem essa concepção, né? Ah, nossa, tinha, né? Hoje quebrou um pouco disso. China é um país comunista, todo mundo é igual. E não! Tem Alguns são desigualdade mais. lá. Isso. Por isso, Alguns são inclusive. mais iguais que outros, né? E Exatamente. perfeitamente, igualmente pobre. Exatamente. E outra coisa que eu percebo também nesses doramas, que que de verdade tem muita alteração assim de eles mostram muito isso de um personagem ser muito rico e o outro ser muito pobre. Aí você fica meio chocado assim, as primeiras vezes que tem esse contato, porque não é isso que você aprendeu na escola. É bem isso. Mas enfim, aí ela também comenta no finalzinho desse capítulo sobre a Índia, que ela fala que também tá passando pela mesma coisa, que durante mais de 40 anos foi muito miserável, porque aplicou à extrema a ideia socialista de igualitarismo, que ela fala igualitarismo gandhiano, e que isso ferrou muito com a Índia e que agora eles estão começando também a mudar essa concepção e aplicar um liberalismo econômico e já está começando a colher alguns frutos dessa aplicação, desse novo pensamento que está sendo cultivado lá. Só um adendo. Engraçado é que, na verdade, o pessoal fala que Gandhi é muito bonzinho, né, e tudo mais. Só que é só você pesquisar sobre Gandhi com a sua questão com Bangladesh, né? Só vou deixar isso daí meio que no ar pra... Que eu conversei com um pessoalzinho já de Bangladesh, e eles falavam, né? Ah, não, o Gandhi foi uma pessoa péssima pra gente, né? Porque vendia ali a questão do... A região do Bangladesh, por um tempo, foi dividida, foi conquistada pelo Paquistão, né? Que daí o Gandhi, ele meio que deixou pra o Paquistão, a região de Bangladesh. Né? Isso daí depois pesquisam. Mas, enfim, ela comenta desses dois países. E aí ela fala que eles são um reflexo, basicamente, do que ela tá provando, do que ela quer dizer. Que como só de você aplicar um pouquinho de liberalismo econômico, já traz uma melhoria, um enriquecimento gigantesco para as pessoas, né? E uma observação que não é nem dentro do assunto, mas no livro, a primeira parte do livro, ele teve um desenvolvimento mais original de suas ideias para o livro, pelo que eu entendi. E essa segunda parte, terceira parte, pelo menos a segunda parte, tem muito de. São vários artigos que ela já escreveu ao longo de sua carreira que tem relação com o tema do Why Liberalism Works. Então, por exemplo,
O capítulo 19 foi uma coluna da revista Reason, que ela publicou em 2017, e o capítulo 20 foi um pequeno ensaio de 2013 que apareceu em Current History, uma revista britânica de história popular. Então, se ficar um pouco meio destoado, às vezes, assim, a linha de raciocínio, pode ser também por conta disso, nessa segunda parte, né? Mas dá pra perceber muito isso no capítulo 23, que é o último da parte 2. Você vê que é de uma entrevista, que ela trouxe a entrevista, essa entrevista serviu de base para fazer um artigo. Aí ela trouxe. Mas eu acho que foi basicamente isso mesmo. Ela pegou, tipo, alguns trabalhos que ela fez ao longo da vida e falou assim: tá, eu vou pegar esses trabalhos e vou lá colocar mais ou menos uma linha que faça sentido de pensamento para provar realmente porque o liberalismo funciona. E assim foi. Mas, enfim, vocês vão sentir mais ou menos isso que o Gu tá falando mesmo. Mas isso é, inclusive, indicado. Então, se quiser pegar também direto da fonte. Mas eu acho que ela simplesmente pegou e colocou no livro, né? Bom, achei aqui. O capítulo 20 ele fala sobre as melhorias comercialmente testadas salvam os pobres. Basicamente, nesse capítulo, a ideia é que a gente acha, muitas pessoas, enfim, defendem que, na verdade, o que enriqueceu as pessoas, o que enriqueceu alguns países e tal, foi a acumulação ou a exploração. A gente já ouviu muito isso. Mas, na verdade, o que acabou enriquecendo o país, enriqueceu os pobres, como a gente viu pelo exemplo que ela mesmo trouxe da China, da Índia, foi as ideias. Foi justamente você ter essa virada de chave. Você falar assim, pô, vou começar a aplicar mais aqui algumas ideias mais liberais, de liberdade econômica, de liberdade individual, você colocar a propriedade privada como um valor legal, como um pilar ali que você tem que seguir. Então, basicamente, as pessoas acham que foi o acúmulo de capital ou a exploração que fez um país prosperar, que fez algumas pessoas ali conseguirem ascensão, só que na verdade foi justamente essa ideia, foi você acreditar em ideias que de fato propiciam isso. Isso lembrou muito a live que a gente fez recentemente, para quem ainda não assistiu, tá lá no Insta, é muito legal. A gente fez com o Gustavo, que é o escritor de Contra Toda a Censura, e ele fala na live, um momento que ele fala assim, pô, muita gente às vezes vai para os Estados Unidos para fazer intercâmbio e tal, aí você começa a perguntar para essa pessoa, pô, e aí, você foi para os Estados Unidos e tal, então se você acha que a educação lá é de qualidade, ou que você teve uma boa experiência lá, ou que as coisas às vezes são mais baratas e tal, beleza, então quer dizer que você apoia, sei lá, o que tá na primeira emenda. Aí a pessoa responde, não, veja bem, não concordo muito não. Beleza, então você apoia o que tá na segunda emenda? Eu concordo muito, não. Ou seja, você vê que um país está próspero, você vê que aquilo está dando certo, e você não consegue identificar que o que fez aquilo dar certo foi os pilares que ergueram aquele país. Então você não concorda com os pilares que fizeram um país prosperar. Você não consegue ligar causa e consequência. Isso é uma coisa muito básica, mas que muitas pessoas não viram essa chavinha. Então, como que, de fato, você entender as ideias, os pilares, essa virada de chave que você precisa ter para enriquecimento, para prosperidade, é o que de fato faz a diferença, e não essa questão simplesmente de acúmulo de capital, de exploração que muita gente acredita. É isso que ela traz. Só que o que a gente vê, justamente esse exemplo que eu trouxe do Gustavo, que essa ideia de virtudes burguesas, que ela até traz numa série de livros que ela escreve muito mais com ênfase, né, digamos, essas virtudes burguesas, elas ao longo do tempo só estão recebendo crítica. Então surgiu um ódio absurdo, tipo, você não pode. Burguês virou um termo extremamente horrível. As pessoas elas estão achando que, sei lá, é a pior coisa que existiu na humanidade, que tem que ser extinto. Aí ela cita um historiador liberal holandês, que ela cita que ele fala que no século XIX, burguês começou a ser o termo mais pejorativo de todos. Inclusive, foi um termo que foi muito usado por socialistas, por artistas
e inclusive por fascistas. Olha que coisa. Então, a gente vê que não é de hoje que a palavra burguês, que essas virtudes mais liberais, que essas ideias mais voltadas para o mercado são vistas como uma coisa assim extremamente pejorativa, horrível. Só que na verdade as pessoas esquecem que isso na verdade foi o pilar de de muitas mudanças significativas na sociedade, significativas assim, de modo extremamente positivo. Eu fui dar uma pesquisada aqui do significado da palavra burguês ou burguesia e foi burguês foi uma palavra inventada criada, né, na Alta Idade Média e significava cidade. E os burgueses, no caso, eram aqueles que habitavam na cidade, em relação àqueles que habitavam no campo. E aí, no século XVIII, com a visão de Marx, né, que foi desenvolvendo a partir do materialismo, ele coloca que burguês, na verdade, é aquele que detém os meios de produção. E não somente aquele que está na cidade, que é um tipo de comerciante, né? Há uma valorização moral a ele, uma valorização moral negativa, antes que não existia um valor moral. O que eu acho engraçado são essas citações, né, que a Stephanie falou, né? Qualquer acaso é mera coincidência, tá? Não existe nenhuma ligação, tá? Os pontos não se ligam. E também eu adoro quando a pessoa fala sobre a questão da primeira e segunda emenda que discorda, né? Como tinha no negócio do Gustavo, eu já vejo a pessoa fazendo malabarismo ali, né? Peraí, não. Mas by the way, só vim aqui pra trazer piada. Concordo com aquilo, mas não, pera, eu concordo mais parcialmente com isso. Com certeza. Mas peraí, cara, você foi dos Estados Unidos? Deixa. Ô, pega um iPhone pra mim, por favor. É, Ah, mas por quê? Porque o iPhone é mais barato lá, né, cara? Engraçado. Eu acho que, na verdade, a pessoa devia ser um grande adepto a comprar iPhone na Argentina. é. Né, porque como é bom ter um presidente na Argentina, então você tem que comprar um iPhone lá, tá? Só te dar uma dica, né? Você tem que ser mais burguês do que eu acho que o burguesia normalmente é. Mas acontece. Mas Agora, é justamente esse negócio dos burgos, eles. Eu lembro vagamente assim de aulas de histórias que falavam que eram certas pessoas que juntavam até em alguns lugares específicos da estrada que ligava uma propriedade de terra a outra ou algo assim. E aí, nessa transição, meio que surgiram meio que barraquinhas, entre aspas, ali, e aí meio que foi expandindo, 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 isso foi virando cidades, e aí esses pequenos burgos, quem meio que estruturava isso eram chamados de burgueses. Então você vê que realmente, sabe, isso deveria ser visto como uma coisa, uma trajetória histórica bacana, né? Sei lá. Não sei por que foi com Marx, mas porque, tipo, por que trazer essa carga tão pejorativa a isso? Mas tranquilo. Beleza. É que, por exemplo, eu falo que, tipo, Marx ele teve sua certa devida importância para o contexto histórico. Só que, né, ele não era nem muito filósofo, nem muito economista, né? Então, tipo, ele era meio que uma mistureba dos dois ali, que juntava e pronto, não era nem bom em um, nem bom em outro. Mas a questão é que, por exemplo, sempre uma crítica é bom para levar à evolução, né? Então, tipo, ele tinha uma crítica ali sobre a questão, né, do trabalhador, ter seu posicionamento, por aí vai, e é válido para a época. O problema é você pegar uma coisa que está desatualizada e trazer como se fosse algo super atual, né? Existe uma questão, não, nossa, esse contexto é super atual. Não, peraí, não é super atual, cara. Né? Antes da segunda revolução industrial, né, uma pessoa na primeira não ganhava um salário, né, propriamente digno naquela época. Era sim ruim. Só que daí a diferença é que o capitalismo ele se adaptou, ele evoluiu, né? Então o problema não é a pessoa cometer um pecado no passado e evoluir. O problema é a pessoa manter esse pecado achando que na verdade um dia vai dar certo, né? Dizem é, que, tipo, ele faz uma análise interessante. Até o ponto que ele faz, de fato, pô, vou pegar essa sociedade, vou analisar ela. Até aí, show. Tá? De fato, ele tá observando e tá colocando no papel o que ele tá acreditando, mas a partir do momento que ele começa a pensar em propostas e começar a misturar essa ideia de luta de classes, aí você vai transformando isso, aí você coloca aí ele vai perdendo a linha, né?
Pera aí, meu companheiro. Eu apertei uma porca aqui na produção. Com certeza esse iPhone é meu. Porque o que a classe operária produz, a ela pertence, meu companheiro. Aí vem também valia, aí vem outros negócios. Então tá bom, então. Então é isso. Não perdemos aqui. Ah, mas é isso. Aí ela menciona, a autora, que então, tipo, a palavra burguesa ela foi sofrendo críticas ao longo do tempo. Toda, toda a questão que remetia à ideia de vida burguesa, do que seria isso, virtude burguesa, tudo isso começou a ser visto como uma coisa negativa. E ela até menciona, né, como a gente falou no outro podcast, que ela sempre traz muitos exemplos de livros, de ficção, de não ficção, de autores, isso é muito legal. E aí, nesse ponto ela cita, né, que uma das coisas que ela percebe é que isso é uma crítica que você vê desde o romance tipo Madame Bovary até filme Wall Street. Você vê que é tipo sempre uma crítica ou você tá satirizando o modo de vida burguês ou algo assim. E ela fala que é até irônico, né? Porque quando esse assim, quando essa visão pejorativa, quando esse ódio começou, é, bem nesse momento, começou a surgir os primeiros resultados cada vez mais evidentes de que essas ideias, essa inovação liberal de fato funciona. Então, bem no momento que a crítica se tornou mais fodida assim as ideias burguesas, bem nesse momento foi quando começou a aparecer os resultados mais evidentes de que a inovação liberal funciona. E ela fala que isso é até irônico, né? Mas o que continua sendo pregado, como a gente estava falando, foi justamente isso, dessa questão de essa ideia utópica, socialista, e que todo mundo acha que é lindo, maravilhoso. Até hoje todo mundo está falando, os jovens estão comentando isso. Aí eles ficam encantados com essa história e eles simplesmente apagam acontecimentos históricos que são de extrema importância e que provam quanto isso é ruim. Aí ela cita 1917, 1933 e 1949, que são três marcos importantes que ela fala que tornam evidente na história o quanto essas ideias são ruins, só que as pessoas até hoje, jovens, continuam pregando essa utopia socialista. Mesmo outras evidências, outras provas dizendo que a ideia que, como eu falei, essa virada de chave do enriquecimento das pessoas e essa prosperidade, na verdade, vem de outras ideias, de outra base. E isso é bem triste. Tem um negocinho que ela traz que é legal, deixa eu ver. Que é no final do capítulo. Ela responde a seguinte pergunta: qual é então? As pessoas podem perguntar o futuro deste mal chamado capitalismo. Aí ela traz como resposta: o enriquecimento do mundo, em todos os sentidos. Um aumento do rendimento dos $3 por dia, que ela fala, né, que era a quantidade que se ganhava lá atrás, que era muito criticado e que agora tá diferente. Típico em todo lado em 1800, para $130, como agora nos Estados Unidos. Mas também um enriquecimento espiritual, permitido pela educação e lazer, de $130 por dia. E com metade do número de horas numa semana de trabalho, um quarto a menos de trabalho durante uma vida de educação e reforma para ganhar. E o espírito que não é danificado ao tentar de segunda a sexta-feira inovar e fornecer formas que tornem outras pessoas melhores. Agradecemos ao Senhor pela ideologia do inovacionismo, o acordo burguês, o grande enriquecimento e a quebra da hierarquia causada pelo liberalismo. Muito bom. Muito bom. E é basicamente isso que as pessoas simplesmente ignoram, né? Essa inovação que ela fala, que teve ao longo do tempo, essa melhoria da qualidade de vida, essas reformas que de fato aconteceram, como a gente mencionou, tipo, realmente no início ali teve alguns certos problemas, pessoas trabalhando de modos assim, até insalubres real, ganhando pouco, e que isso realmente de modo orgânico e com algumas reformas que foram feitas foram melhorando a qualidade de vida. Então teve uma melhora assim absurda ao longo do tempo. E as pessoas simplesmente ignoram que a base disso foi esse pensamento liberal. Farei um comentário rapidinho sobre como ela realmente ousou em dizer que Marx Weber estava errado e que porque ele colocou, né, no Ética Protestante
espírito do capitalismo de que o trabalho árduo e que a ética protestante encorajou o trabalho árduo e a alta poupança. Só que, na verdade, para ela, o que alimentou o desenvolvimento, né, foi, na verdade, a inovação. É só isso que eu achei meio ousado ela falar. Pô, mas isso aí deve estar errado aqui. Mas é interessante. E também outro ponto, né, que, né, posso complementar nessa parte, que não só trouxe o enriquecimento, né, o potencial de compra da pessoa, mas também hoje em dia, né, uma coisa que se trabalha muito na área do RH, é justamente de como a gente consegue, né, motivar mais a pessoa a trabalhar, porque se a gente dá uma condição, sei lá, plano de saúde, vai transporte, essas coisas, né, se você acaba auxiliando a pessoa, ela se sente mais motivacionada a trabalhar, ela trabalha melhor, né, que é o que se inverte na época lá da primeira revolução industrial, né, na primeira revolução industrial a pessoa fala, não, você tem que trabalhar, pronto, acabou. Hoje em dia, né, o que o capitalismo trouxe, né, é justamente o contrário, né, de quanto mais a pessoa ela está confortável na sua zona de trabalho, né, um período onde que ela passa um terço do seu dia, né, melhor ela trabalha, mais rendimento ela traz, né, e assim melhora, é uma via de mão dupla, né. E, e conforme isso vai se modificando com o tempo, essa ideia, é, quando a gente fala de um ambiente de liberdade econômica, né, de mercado livre, a gente realmente está falando que pessoas e o aumento de oportunidades, porque justamente vai ter mais empresas concorrendo, logo as pessoas ali mais capacitadas vão colocar na balança. Pô, eu tive essa oferta de trabalho, essa aqui. Qual que vai melhor me trazer benefícios? E a gente está vendo uma tendência atual de fato, as pessoas não estão ficando muito tempo mais no mesmo emprego. Se começa a ficar ruim para a pessoa, casa. Então, o que hoje as empresas estão tendo que se inovar muito nessa parte, que nem você falou, de tipo, como que eu trago benefícios, como que eu faço essa pessoa se sentir motivada aqui dentro para ela não sair, principalmente se essa pessoa trabalha de modo decente e é uma pessoa extremamente especializada. Você não quer perder essa pessoa. Então você vai aumentando sempre os benefícios, você coloca uma proposta melhor e tudo mais. Então, isso está acontecendo, a gente está vendo, bem escancarado na nossa cara. O quanto essa ideia de livre mercado, de aumento de empreendedorismo, aumento de empresas, quanto que isso não atinge diretamente e positivamente as pessoas. Mas, né, enfim. As pessoas ignoram isso, né? Empresa e empresário é malvadão. Fazer o quê? Aí, pegando como gancho isso, tipo, no capítulo 21, ela fala sobre como por muitas pessoas, a produção e o consumo, a quantidade grande de produção e consumo, como isso é visto como antiético. E na opinião dela, isso por si só não é antiético. E é isso que ela vai tratar no capítulo 21. E ela fala que ela dá uma cutucada sempre, né? Que muitos intelectuais e artistas amam criticar o consumo, e fica falando de coisa de tipo, não, o simples é o importante e tal. O simples, minha bolsa da Gucci de não sei quantos O que tem dólares, de mas artista, o oi? que tem de artista em campanha ambientalista, que é um bando de hipócrita, não tá escrito, né? Meu Uhum. companheiro, você tem que entender que a pessoa não tem que ter 5 TV na sua casa. Mas você tem que ver meu relógio aqui de 80 mil reais. Mas quem é que tem 5 TV? É a classe média, né? É a classe média burguesa. É classe média, como parafraseando minha Marina Saui. Eu detesto a classe média. Desculpa, não pude perder a oportunidade. A vida já é séria, pô, tem que dar um pouquinho de risada. A vida já é uma tragédia, né? Ah, aí ela, enfim, ela vai falar sobre essa questão da produção, do consumo, como que isso por si só, né, essa alta produção e alto consumo por si só não é antiético. Ela dá essa cutucada nos intelectuais, nos artistas, que eles amam criticar consumo, amam criticar capitalismo e tudo isso. Aí ela faz um paralelo que eu achei pertinente, assim, que eu me lembro que ela faz um paralelo até com a liberdade de expressão. Dessa hipocrisia mesmo, sabe? Da questão do consumo, do capitalismo e tal, e eles falando sobre isso, só que às vezes eles têm atitudes até piores, enfim.
que ela fala que a liberdade de expressão, ela sempre foi muito importante, muito essencial nos Estados Unidos. Só que ultimamente as pessoas elas têm aversão à liberdade de expressão que tem para fins comerciais, sabe? Ou que tá em círculos mais midiáticos, talvez. Então, ela faz esse paralelo, sabe? Que algumas ideias, elas por si só são pilares, são coisas que a pessoa conviveu, que ela sabe que é importante, só que depois ela tem aversão a essas ideias em outros círculos ou em outros momentos. Aí você fica, pô, um pouquinho hipócrita da parte da pessoa, mas tudo bem. Aí é pertinente, né? Porque a gente tá vivendo censura no Brasil, então logo, só isso mesmo. E ela vai falar o porquê que ela acha que a produção, a grande produção e o grande consumo por si só não é antiético. Que ela fala que, ela dá um exemplo que nos Estados Unidos, é muito comum você ter tipo uns armários em casa. Armários de guardar coisas que você tem em excesso e que você não usa tanto. Aí ela traz esse exemplo. Por que que nos Estados Unidos isso é tão comum? Você ter esses armários cheios de coisas, assim, consideradas inúteis ou algo assim. Tipo corpos, serial killers. Tipo corpo. Porque lá eles consumem, eles têm essa questão de ficar consumindo mais. Mas por quê? Porque lá se produz muito mais. Então, basicamente, é um exemplo claro, e até o Rafa chegou a comentar, né? É um exemplo claro que você está aproveitando aquilo que está sendo produzido. Então, você está usufruindo de uma coisa que está sendo produzida em alta escala ali. E entra também no que o Hugo falou dessa questão de você produzir para massa. Então, isso é uma coisa positiva, quer dizer que mais pessoas estão tendo acesso às coisas, que tem mais coisas sendo produzidas para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar, simplificar o dia a dia, o cotidiano. Então, mais coisas estão sendo ofertadas. Isso significa o quê? Que o país é mais próspero, quer dizer que ele está produzindo mais, as pessoas estão consumindo mais, estão tendo mais acesso às coisas, quer dizer que ele é mais próspero, ele está produzindo mais. Então, isso por si só não é uma coisa antiética. A gente deveria olhar isso como uma coisa absurda. Aí ela até fala depois em outro capítulo, que eu acho que é o seguinte já, que ela até menciona que a gente pode fazer algumas críticas com relação a como a gente consome, se a gente está realmente consumindo de uma maneira consciente e tudo mais. Só que isso por si só não é uma atitude antiética, você consumir, você usufruir daquilo que o seu país está produzindo e está fornecendo ali, né? E não só o que o país produz, né? O que ele está ofertando também, às vezes, de outros países e coisas assim, importadas que estão ali mais fácil. O papel do advogado do diabo. Ai. Então, esse capítulo é um pouco polêmico, né? Porque ela diz que o consumismo não é por si só antiético. O consumir, pelo menos. Mas vamos lá. Os keynesianos costumam falar que o que importa é a produção e o consumo, né? Sendo que a visão liberal do desenvolvimento das nações não é o consumo, mas é a poupança. E aí ela coloca como se fosse muito bom que quanto mais consumisse, melhor. Mas será que não entraria numa sinuca de bico, né? Porque, na verdade, quando está consumindo, está deixando de poupar e aí não vai poder fazer investimentos mais a longo prazo. Será que sempre consumir mais é melhor? Depende, se você adota a tática argentina, né, na verdade, que quando o dólar acaba se tornando meio que limitado, o seu consumo de dólar, você acaba indo para eletrodomésticos, né, bens materiais que demoram ali para, sabe, tipo, corroer essas coisas, já que sua moeda talvez amanhã, né, de 50 vale 100, né, então você Make toma, sense. você toma aquela medida ali de consumir toda hora, todo momento, porque pelo menos vale alguma coisa, né, daí entra na questão do escambo, né, famosa permuta. Em momentos de hiperinflação, consumir é bom. Então, se você tá no ambiente argentino, talvez, né, de como é bom ter um presidente, né, você acaba vendo justamente essa questão, você tem que consumir, porque assim você ainda consegue manter algum valor.
fiquei meio que em dúvida do jeito que ela abordou, porque me pareceu muito que ela estava na não sei, me soou como se ela estivesse defendendo muito a questão do consumo, sabe. "Não, a gente tem que consumir mesmo, não sei o quê". Só que no capítulo seguinte, quando ela fala que a gente pode questionar isso, até que ela cita o Adam Smith e tals, só não vou pular ainda pra isso, mas enfim. Que ela até cita falando que a gente tem que criticar, porque justamente a gente tem que ter esse jogo de cintura com as contas domésticas, né? E isso se aplica até o país, você ter esse balanço de não, né? Na questão princípios básicos, né? Você não gastar mais do que você tem, assim vai. Então, tipo, a questão da avareza que ela também comenta. Então, a gente tem que sim criticar alguns pontos de como se consome, né? O que está se consumindo. Mas eu acho que nesse capítulo, assim, depois de ler o seguinte, me pareceu que ela simplesmente está dizendo que um país considerado consumista, que é a visão que muitos têm dos Estados Unidos, na verdade não deveria ser pejorativo, porque quer dizer que eles têm mais poder de compra, né? Que eles têm mais à disposição bens para eles usufruírem e mais coisas ofertadas. Não sei se foi de fato intencional essa ideia que ela quis trazer. Porque para fazer sentido com o que ela trouxe no outro capítulo, teria que ser mais ou menos esse o raciocínio, né? Dela simplesmente mostrar que o consumo por si só não é antiético, porque as pessoas estão usufruindo daquilo que está sendo produzido pelo país deles. Não sei. Ah, mas é que porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma cultura de você fazer sua previdência privada, né. Então acho que por ser uma coisa que culturalmente já está na convivência dela, às vezes ela acaba nem percebendo isso, às vezes coloca nas palavras não nas melhores palavras, né. Porque lá não existe uma questão de tipo: "Ah não, o Estado pega parte do seu dinheirinho pra você ter aposentadoria", né. Lá ou você faz sua previdência privada ou você trabalha até morrer, né. Então, não sei se já perdeu essa parte dessa cultura, né, não tô tão atualizado, mas o que eu saiba é que nos Estados Unidos existe sim essa cultura de ter que guardar um pouco, né. Se você quiser se aposentar, claro. É aqui que ela faz meio que a relação, ó. É, ter muito não é imoral. É a sorte de nascer na América, no Japão ou na Dinamarca. A sorte consiste principalmente em uma ideologia liberal moderna de inovacionismo combinada com tribunais razoavelmente honestos e direitos de propriedade razoavelmente seguros, e governos razoavelmente não extrativistas e sistemas educacionais razoavelmente eficazes. Em um tempo razoavelmente longo para as ideias razoavelmente boas, especialmente as inovações, fazerem seu trabalho. Sem dúvida, vamos espalhar a boa sorte por aí, persuadindo as pessoas a um liberalismo moderno que leva ao grande enriquecimento e a uma vida plena. Então, sei lá, eu acho que é basicamente isso mesmo, tipo, você usar, ela meio que pegou isso para mostrar o quanto isso é um reflexo de um país próspero, você ter essa oportunidade de consumo. Não sei. Mas, né, vai saber, às vezes ela foi meio que distante mesmo da ideia. Não sei. Ah, eu vejo muito mais como uma capacidade de liberdade, eu tenho a liberdade de consumir, né, que nem, eu vou comprar alguma coisa, vou comprar um celular, não vai custar 3 salários meus, 4 salários meus, né, vai custar, se depender, um ou metade de um salário, né, então você ter esse potencial de compra é nada mais nada menos que uma liberdade, né, você consegue consumir, né, pode ser isso também. Ter essa questão de você ter oferta, né, porque e justamente um país que não é próspero, ele não te oferta nada porque tá falido. Não tem nada ali, não tem comércio direito, que é o que a gente vê que tá acontecendo em muitos países, né, que É não só tem você ver É só ver a diferença, por exemplo, de um iPhone nos Estados Unidos e um iPhone no Brasil, né. Se você vai comprar um iPhone 14 aqui, você tem que trabalhar o quê? Uns 6 meses, não mais, né. Em média, você tem que trabalhar essa quantidade aí de meses pra você conseguir comprar um celular. Nos Estados tem. Unidos não, demora o quê? Nem um mês, né. No caso, 6 meses sem Sem pagar conta. gastar com Não, eu nada. tô eu eu tô falando de, tipo, seu É se salário você vai for pegar imposto inteiramente pra comprar um inteiro, celular. tirando imposto também. Que aí também foda. Hã, nesse capítulo subsequente, né, que é o 22, ela justamente ela fala desse ponto que a gente tá comentando da questão da produção, do consumo, e como que a gente pode falar um pouco mal dessa questão do consumo. Ela primeiro critica o keynesianismo,
que entra nisso que você falou, Gu, que ela fala que o keynesianismo, ele tem esse negócio de gastar de modo desordenado e gastar com coisas que por si só não direciona para uma coisa produtiva. Então, ela dá um exemplo que o keynesianismo às vezes aplica essa questão de o Estado tem que fazer um grande projeto e aí fazendo esse grande projeto a gente vai gerar emprego. Mas pô, essa criação de emprego tá meio falha, entendeu? Porque você tá criando emprego de uma forma aleatória e esse projeto que você tá fazendo não tá gerando lucro. É um projeto de infraestrutura ali estatal. A gente Não tem um existe uma ótimo demanda. exemplo disso, que a gente pega na época da Copa do Brasil, né? Quando a gente cria um estádio no meio ali do nada, né? No meio da mata, e fala, não, a gente tirou emprego. Não Por quê? existe. Por 6 meses. Mas e que renda que aquilo tá gerando? Nenhuma. É porque não existe nenhuma demanda real por aquilo, né? Mas é Então, lógico, né? Não se constrói, quer dizer, não se ganha copas com hospitais, né? Pegando aquela velha frase que se usava na época. Bem isso. Ela critica essa ideia keynesiana de você ter grandes projetos estatais, então essa questão, né? Você tem uma. Você vai criar um grande estádio, você vai criar uma grande ferrovia, enfim, qualquer coisa grande assim, projeto grande de infraestrutura, de qualquer coisa que o Estado fala que é para melhoria. Aí ele fica usando esse negócio de eu vou criar emprego, só que na verdade esses empregos não deveriam existir. Porque o Estado não deveria estar fazendo isso. Porque não gera lucro, não tem um negócio palpável depois que vai continuar rendendo ali. E isso ela fala que torna a gente mais pobre, esse tipo de pensamento, e não mais rico. Que é o que se contrapõe com a ideia mais liberal, né? E ela faz uma ligação com o capítulo anterior nesse exato momento, que é quando ela depois retoma, né? Essa questão do consumo, dessa questão de produção. Que a gente não tem que achar legal também esse consumo, que ela até usa a palavra meio que vulgar, né? A gente sair consumindo coisas inúteis, coisas bestas, assim, ou seria a mesma coisa da gente apoiar também uma coisa que não tem lógica, né? Você apoiar também esse tipo de pensamento de grandes projetos e tal, intervenção estatal. Então é uma coisa que não vai te gerar nada bom. Você ficar gastando com uma coisa aleatória, uma coisa inútil. Então, esse consumismo que ela chama de vulgar, que também seria uma coisa ruim. E aí, ela cita aquele trechinho do Adam Smith que fala sobre que ela relaciona a questão da vida privada com a vida pública, digamos assim, né? Que ele relaciona, que é a questão da prudência. Então, a prudência que você tem que ter na sua conduta familiar, privada, você também tem que aplicar mais ou menos para quando você fala sobre um grande reino, sobre uma grande nação. Então, princípios básicos domésticos da vida privada, economia básica ali, você também tem que ter esse raciocínio quando você fala de uma grande nação. Princípios básicos, como a gente mencionou, de tipo, você não vai gastar mais do que você tem, você não vai fazer uma coisa gigantesca ou gastar com uma coisa gigantesca que não vai te gerar nada palpável. Então, coisas assim que é uma coisa que a gente aprende às vezes em casa, que a gente aprende no nosso cotidiano, às vezes a gente esquece dessas coisas quando a gente fala do Estado. Mas, pô, sabe? Essas coisas são muito, muito equivalentes se a gente parar para pensar. Alguns princípios básicos que a gente tem na nossa vida privada, a gente também tem que pensar neles quando a gente fala de uma grande nação, de um grande país ou algo do tipo. Então não é legal a gente achar que o Estado tem que gastar ali, ó, com uma porrada de medida assistencialista e boa. Da onde que tá vindo esse dinheiro? É a mesma coisa da sua casa. Pô, você vai gastar, 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 e aí? Cadê o dinheiro? Você não tem que trabalhar para ter esse dinheiro? Então, ela menciona bastante isso e ela cita essa ideia que o Adam Smith traz, né? Dessa questão de prudência na conduta familiar privada e que você não pode, você tem que associar quando você fala também de um grande reino. Basicamente é isso, gente.
Olá, ferrinhos! Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais, @c.damasdeferro, e aproveitem esse episódio. Por fim do nosso programa, gostaríamos de mostrar aqui uma entrevista com a nossa querida Deirdre McCloskey. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Será que estamos errados ao atribuir importância ao papel das instituições, como a lei e o governo, em impulsionar o crescimento e fornecer uma infraestrutura sólida para o crescimento econômico? Se sim, por quê? Sim, é errado pensar nas instituições como a chave para a prosperidade. Boas leis e honestidade são coisas boas, mas normalmente elas são o resultado, não a causa do crescimento. Chicago, em 1880, tinha uma péssima aplicação das leis e um nível impressionante de corrupção. Todas as leis estavam à venda, junto com todos os juízes e todos os policiais. E, no entanto, Chicago era a cidade de crescimento mais rápido do mundo, como Xangai hoje em dia. E lei e governo são, na maioria dos casos, opressores e tirânicos. Nos numerosos países que carecem de um ladrão escandinavo, de retidão no governo, o neoconstitucionalismo, a ortodoxia hoje em dia no Banco Mundial, já observei e falha tanto quanto sua ortodoxia anterior, aquela que William Westerly chama de fundamentalismo do capital. A fórmula atual do governo mundial de adicionar novas leis jurídicas e mexer não funciona melhor do que o antigo adicionar barragens e estradas e mexer. Não precisamos de o início de um governo perfeito. Um governo perfeito é inatingível e, de qualquer forma, desnecessário para uma economia livre. Não precisamos de mais guardiões. O que precisamos de forma abrangente é de liberdade, permitindo que cada pessoa busque seus próprios interesses à sua maneira, restringida por um pequeno governo, impedindo parte da força e da fraude, mas deixando a maior parte da prevenção para os jornais, os tribunais e, especialmente, a concorrência no mercado. Com certeza, o crescimento não pode acontecer no meio de uma guerra civil. Mas, além do estabelecimento de paz, impostos fáceis e uma administração de justiça tolerável, não precisamos de massas de policiais e funcionários públicos nos protegendo ou roubando de nós. Doutora McCloskey, você acha que a economia tradicional é muito rápida em negligenciar a importância da cultura, das ideias? Se sim, por que você acha isso? Não, os economistas, surpreendentemente, colocam a cultura em segundo plano. Porque não querem se preocupar e aprender as disciplinas humanísticas necessárias para entendê-la. Mas eles precisam aprender urgentemente as ideias, ideologia, a retórica de uma sociedade livre. O cenário supostamente estático pode, de fato, mudar extremamente rápido e ter efeitos econômicos massivos. Por exemplo, o comunismo como uma ideia em outubro de 1917, ou mais alegremente, o liberalismo como ideia em julho de 1776. Então, os economistas, eles identificam essas ideias mutáveis com a palavra cultura, que eles então declaram ser imutável, sem olhar as evidências históricas. A teoria do economista, considerada friamente racista. Na década de 1960, costumávamos pensar que, digamos, a Índia nunca poderia ser rica, porque afinal a maioria dos indianos eram hindus. O economista Oliver Wilson, por exemplo, afirma que as normas mudam na ordem dos séculos. Isso seria conveniente para o propósito de Wilson em todo o seu trabalho de ignorar as normas. Mas é um absurdo histórico. As normas muitas vezes mudam rápido e dramaticamente, como por exemplo quando os romanos se tornaram cristãos, ou os alemães do norte se tornaram protestantes, ou depois de 1945, quando os alemães nos setores britânico, francês e americano se tornaram democratas.
mais ferozmente do que muitos dos britânicos, franceses e americanos. E para finalizar, né, nosso programa de hoje, você disse que é otimista? Isso é, você acredita uma posição intelectual ou uma atitude mental? Não se muda de gênero como eu fiz em 1995, a menos que seja otimista. Mas o fato de ser uma mera atitude não a torna confundida com uma posição intelectual também. Como escreveu o grande e otimista historiador e ensaísta T.B. Macaulay em 1830, com base em que princípio, quando não vemos nada além de melhorias atrás de nós, não devemos esperar nada além da deteriorização diante de nós? Com base em que princípio, de fato, exceto um pessimismo sempre em voga? Publicado pela primeira vez como Freedom and the Great Enchantment, Global Perspectives, volume 1, A Era do Indigo, revista, setembro de 2016.